Olá, boa tarde. Me digam se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem. Hoje eu vou fazer uma live com uma curadora e professora e muito querida, mineira, chamada Flaviana Lassan. E eu abri a caixinha de perguntas antes da gente começar esse bate-papo ao vivo, mas quem quiser também pode ir mandando perguntas por aqui, tá bom? Então eu vou aceitar ela e aí a gente começa nosso papo. Foi? Tarde boa. E... Tudo bom, Júlia? Peguei meu cafezinho. Ai, que delícia! Eu tô na aguinha aqui. Daqui a pouco o café sai. Vou experimentar aqui o. Tá. Digam se vocês estão vendo a gente bem, ouvindo a gente bem, que aí a gente faz esses ajustes. Boa tarde, meu povo. Arthur, Mariana. Galera massa entrou aí. Boa. Estão ouvindo bem? Tá. Então, eu acho que a gente poderia começar, até porque isso apareceu também como pergunta, você se apresentando mesmo. Perguntaram até de que região você é, se isso teve alguma influência por você ter optado por ser depois professora, se tem alguém na sua família que já era docente, se tem alguém na sua família que era artista. Então, acho que é legal essa. Massa. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Júlia. Bem legal poder ter essa conversa com você, depois, né, de tantos anos aí conversando outras coisas. Eu sou nascida em Montes Claros, no norte de Minas. Tá? Morei lá toda a minha infância. É um local, né? Porque já tive voltas para lá também, intercaladas aí familiares, que me influencia muito culturalmente, né? Na disposição ali do reinado, na cultura mesmo do norte, né? Que ali faz divisa com a Bahia. Tá. Então, as coisas regionais são muito intrínsecas aqui, lá, né? Tipo, Ó, alimentação, foi uma, o inclusive, de uma ambiente. pessoa que tá fora do Brasil. Eu não sou tão boa com os arrobas, tá, gente? Às vezes eu me atrapalho, mas acho que era Lele Buquet que fez essa pergunta. Tá? Ela até fez em inglês, Lele. tá? Obrigada, Lele. Eu vi lá, preparei, achei legal, porque como eu circulo muito, né, é difícil identificar onde estou ou de onde sou. Mas enfim, e aí a região, depois dos 11 anos, eu fui morar em Itabirito, que é interior de Minas, Tá. ali o quadrilátero ferrífero, entre Ouro Preto e Belo Horizonte. A emancipação, né, escolar me fez começar a caminhar e pelo trabalho também. Sobre a questão de ser professora, eu acho que tem a geração aí, que eu sou da década de 80, né? De 90, que cresceu aí nesse misto, porque teve magistério, né? Acho que foi a primeira condição que a mulher teve como diálogo da carreira superior foi a ser professora. É Então, da verdade. minha geração, a gente tinha, né, esse anseio, assim, né? O professor é esse anjo, né, dono do saber, quando você é pequena, né? Da mediação ali. Então, foi uma profissão que sempre esteve à vista, né? No cunho de ensinar, de mediar. Eu sou apaixonada com crianças, ainda mais falando de pesquisa decolonial, acho que o pensamento da criança, as infâncias,
A gente tem muito que aprender com eles, reaprender, né? Buscando nossas infâncias. E, e aí foi quando eu fiz várias universidades, né? Vários cursos. E eu gosto de muitas coisas. É E aí as artes visuais, multi. As artes visuais foi o único curso que deu conta disso, né? Porque ali você está no campo do experimento, você pode ativar várias coisas. A gente tem arte contemporânea que está aí trazendo diversas narrativas. Então, qualquer área que você seja, você consegue esse lugar de experimento nas artes visuais. E era o campo também da licenciatura, que Mas foi você muito chegou a importante. graduar e a exercer em outras áreas ou não? Foi a sua primeira formação? A que eu fiquei mais tempo antes das artes visuais foi a restauração e conservação de bens imóveis, que foi até em Ouro Preto que eu fiz a graduação. Fiquei um ano. Por incrível que pareça, a pior nota que eu tive foi História da Arte. Pelos diálogos que tinha com o professor. Esses dias a gente até se encontrou, assim. Eu fui reprovada, né, do curso por causa dessa matéria por desacordos, né? Eu falei assim, olha, eu investigo história da arte e tal, e a gente teve um diálogo bem legal sobre isso. Mas não graduei, né? Tá. Aí fui graduar mesmo só nas artes visuais. Ah, isso foi outra pergunta também, que acho que é legal comentar. Se você já sabia sobre o ofício de ser curadora de arte antes de você entrar nesse mundo. Isso é uma pergunta que me fazem muito também, porque é muito específico, né? Uai, gente, eu acho que a gente não sabe, porque curador acho que é uma transformação, assim, né? Na verdade, é o seu modo de comunicação que vai transitando e as pessoas vão vendo essa capacidade, né? A grande capacidade de compreender outras. A licenciatura, ela foi muito importante nessa condição de conseguir escrever, por exemplo, ou de análise, porque o campo da educação é um pouco isso, né? Você mediar conflitos, diversos pensamentos, conseguir transmitir outros, receber outros também, que o aprendizado é muito grande. Então, você perpassa por esse campo também de compreensão muito forte. E na educação, né, são 4 semestres de psicologia da educação, mais 4 de história da arte, mais 6 de práticas de ensino. Eu acho que isso me ajudou muito no aspecto de conseguir um dia revelar-se curador. Mas eu acho que é isso, curadora não é um determinante, tipo assim, vou crescer e ser curadora. Eu acho que é uma consciência, né, consistente de tudo que está à sua volta que te faz estar lá. Não consigo Ótimo, definir, assim. ótima resposta. Eu complementaria Júlia, também. não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Não sei se sou só eu, né? Deixa eu até tirar o. Agora, tá? Não, pra mim você Não? tá muda. É que eu não tô falando nada, eu parei. Peraí. Vai, fala de novo, agora foi. Voltou? Voltou. Eu complementaria essa pergunta, chama Marcela, né? Quem pede para citar o nome, eu cito, tá? Quem não quer que cite o nome, eu não cito. Então, eu complementaria essa resposta da Flaviana para Marcela, falando que eu acho que também não é uma coisa que dá para ser exatamente tão premeditada assim. Eu acho que você pode ter um interesse grande nisso, mas eu acho que se você, é o que a Flaviana falou, se você de certa forma não conseguir costurar algumas áreas, né, que passa por literatura, passa por história, eu acho que passa por sociologia, passa por muita coisa, isso vai acabar não acontecendo. Então, não sei se eu me fiz clara, mas eu acho que é um pouco por aí também. Não é só é uma Com certeza. articulação também de, de, Isso. de Ótima áreas, palavra, uma articulação. né? Justamente. Tem que ter uma, esse lugar, né? Esse conseguir atravessar esses lugares de uma forma, né, tranquila, digamos assim, ou caótica. Mas responder no sentido
A curadoria, ela difere muito também, né? Por isso que eu acho que essa transição de áreas é diferente. Porque cada estado, estado eu falo da arte, né? No sentido de cada encontro que se faz curatorial vai a partir de temas ou do lugar, ou se é uma residência, se é uma coisa pública, se é dentro de uma galeria, se é privado. Enfim, é uma demanda que é muito, essa palavra que você falou, que despenca muito de um lugar a outro. Não tem como ser falar, uau, curadoria é isso. Pelo menos eu não conseguiria É, definir curadoria é partindo muito do princípio amplo. de vários lugares. É muito amplo e tem projetos que envolvem mais gestão e produção do que qualquer coisa, por exemplo, né? Então, mas é uma pergunta interessante. Aí outra pergunta que apareceu, não sei se você chegou a ver, perguntando o que é essa análise decolonial na sua linha de pesquisa. Essa eu gostei bastante. Não sei se eu entendi, né, por análise decolonial. Eu não sei se a pessoa pergunta pelas referências que eu uso ou Tá? o que eu aplico, digamos assim. Mas enfim, acho que já dá para responder alguma coisa. Se você estiver online, você que fez a Partindo de, pergunta, né, pode que o comentar. mas, parte esse princípio do grupo, né, do giro decolonial, que é criado aqui dentro de América Latina, né, porque a questão decolonial é colocada na Índia, né, por um historiador indiano, primeiramente na década de 70, e aqui na década de 90 é colocada pelo Quijano, se eu não me engano, que aí eles... eu parto de um pressuposto, né, do próprio Quijano, né, faz esse distanciamento não distanciamento, né, mas capta o colonialismo para a partir dele, usa uma palavra digerir, né, vai falar que o decolonial, então, é tudo que vem, não contra seria a palavra colonialismo, mas que, que tem outra visão de sistema, né, de visão decoloniais, estou falando até de pensamento, né, porque ele já tinha outras narrativas a partir do momento que essas pessoas eram aqui. Então, a gente está falando então de um pós, né, colonialismo que o Miolo defende. Então, a partir desse pressuposto e enraizado nas noções políticas, né, e econômicas que eu acho que são mais fortes, principalmente para não trazer o esvaziamento de certos grupos, né? Por exemplo, a imagem negra, afrodiaspórica, a imagem indígena, ou que eles produzem no museu, para ela não ficar como é que eu falo? Irrelevante, né? Não perder seu contexto histórico. Eu acho que Tá? o princípio decolonial é isso. Como não causar esvaziamentos nessas histórias, partindo, né, do princípio da arte de colocar algo no museu sem contextualização, que é isso basicamente que o colonialismo faz, né? Coloca utilitários, indígenas, afros e não a persona, o envolvimento histórico com esses objetos e essa memória, que seria uma história total, não só uma história de um pensamento, que no caso aqui na América Latina é o eurocêntrico, né? A partir da nossa língua, a partir da epistemologia que a gente usa. Quando eu vou para o MST, eu percebo que eles conseguem fazer, digerir, digamos, porque eles impregnam justamente nessa estrutura econômica e política. Tá. Estudando a educação do MST, principalmente, Faz quanto tempo que começou esse eles estudo? trabalham com o que eles chamam de porção de realidade. Já faz, aqui na Unila, já faz 2 anos, 1 ano e meio por causa da pandemia, e meu interesse quando começou, né, porque a gente estuda também as partes latino-americanas, os movimentos sociais, e os zapatistas e MST são os principais relevantes desse estudo.
E aí comecei a escrever, né, meu trabalho a partir deles, o artigo. E aí foi a partir da educação em arte e educação do MST. E lá eles trabalham com porções de realidade, que eu já acho esse título já para mim é colonial, trabalhar com porções de realidade. E permitir que venha uma visão da estrutura de vida, né? Pensando que o MST é itinerante, apesar de ter mudado agora a rotina para dar conta, né, das necessidades de uma escola, eles ainda mantêm uma educação própria e que dialoga com a convivência, com o dia a dia dos alunos, dos professores, de todos os viventes ali. E essa noção de que essa escola do MST ela é construída, ela é feita com a comunidade, é tornada para e com a comunidade, os elementos de educação, e totalmente deslocado do que a gente tem como educação hoje, ou do mínimo conhece, né? Como se constrói uma escola. Oi, gente, a gente teve uma questão aqui com a conexão. Eu acho que a Flaviana vai entrar de novo, vai voltar e entrar. Eu não sei se lá em Minas está chovendo muito, aqui está chovendo muito, não sei se é por isso que deu esse probleminha. Mas acho que ela já vai entrar de novo. Esperar só um pouquinho. E aí a gente volta para essa questão que ela estava colocando sobre como que se dá a linha de pesquisa dela decolonial na prática, e ela estava usando o exemplo do MST. Vamos ver se agora vai. E avisem a gente se tá travando tanto o áudio quanto a imagem. Eu caí? Voltou! Você travou para mim e você sumiu. Você também travou para mim e você sumiu. E Eu não entendi aqui tá quem foi. chovendo muito. Eu não sei se aí tá chovendo muito agora. Não, minha filha, aqui tá calor. Tá tempo coisa, mas tá calor. Tá. Tá nublado. Não sei que parte que eu parei, não. Parei na parte da construção da escola. Caiu, mas Mas eu não sei se eu tava voltamos. falando Então tá aqui sozinha. de volta. Você estava usando o exemplo do MST para falar sobre a sua pesquisa e falar que acompanhando eles você estava vendo esse debate decolonial meio que na prática, né? E aí tava nisso. Isso. É, mas, então, o Movimento Sem Terra, pensando no que é uma escola, faz justamente tudo que a gente não vê de uma escola, assim. A paisagem, a construção da escola é diferente, a forma de ensino é diferente. E partindo desse princípio, meu interesse em estudar a forma que eles ensinam a arte é também fazer esse exercício, né, decolonial na arte que nós temos aqui, digamos, urbana, já que a Tá. educação do MST é conhecida como educação do campo. Então, o que significa essa análise decolonial? Acho que deu para entender. Significa descobrir uma forma de estrutura, né, de base. Tá dando umas leve Pronto. travadinhas. Mas agora melhorou. Tá. Aqui também. Aí, junto com essa pergunta, veio uma outra pergunta. Ih!
Voltou. Veio uma outra pergunta, que acho que você deve ter Fez uma visto pergunta, também, mas tem o restante. falando que se, se o fato de você ser mineira tinha a ver ou tinha te dado um interesse maior na questão decolonial. Acho que era essa a pergunta. Repete a pergunta porque deu uma travada aqui, fazendo Tá. favor. Eu não lembro exatamente palavra por palavra, tá? Mas a pergunta era assim: se o fato de você ser mineira e a questão da Inconfidência ter acontecido em Minas, isso fez com que você tivesse esse olhar para a questão decolonial de um jeito mais forte, mais focado? Era essa a pergunta. Ah, tá. Eu acho que eu lembro, né? A questão decolonial é mais forte em Minas Gerais por causa da Inconfidência Mineira. É isso É, mesmo. eu, talvez essa pessoa que perguntou tenha alguma pesquisa sobre decolonialidade em Minas Gerais, mas eu não estou aprofundada nesse território específico, né? Não sei de onde ela concluiu. Tem uma questão em Minas Gerais que é tipo, porque Zema não é decolonial, né, gente? Assim, tá passando em Minas Gerais um dos piores governos estaduais. Tem uma questão muito especial em termos de cultura, que é primeiro essas grandes pessoas que saem de lá. Lélia Gonçalves, a Nilma Lino, o próprio Ailton Krenak, além de grupos políticos fortes, né, que conceberam aí parte das políticas novas, como as muitas, e muitos quilombolas, grupos indígenas. Então, e também os festejos, né, religiosos que tem ali, do Congado, são muito fortes. Então, eu acho que dá essa sensação de que Minas é decolonial. Mas aí é decolonial, né, para não fazer um esvaziamento desses grupos também. Eu acho que Uhum. a decolonialidade ela é mais sobre estrutura política e econômica do que sobre representações dessa imagem, né? Porque para chegar a uma conclusão de Minas ter uma decolonialidade mais forte, existe uma imagem que dá essa sensação. Mas é isso. A gente está falando de Vale do Rio Doce, que né, tem dois momentos extremamente terríveis dentro de Minas Gerais, que foi Brumadinho e que é Mariana. Estamos falando da Heineken, que está a ponto de fazer uma estrutura, né, uma fábrica que é historicamente validado, onde foi achado Luzia, né, aquele fóssil humano. A gente está falando também de Zema, deputado, de uma política muito vergonhosa para o Estado, né, estadualmente. E sobre a Inconfidência Mineira em si, quem moraram no Brasil por causa da colônia de Portugal, mas são portugueses. E a Inconfidência dá errado porque eles esperavam a população. Então, naquele período da Inconfidência, século XVII, se não me engano, ou XVIII, XVII, a população, que eles chamavam, era se eles não estavam como os líderes, enfim, como uma narrativa já de autonomia ou de destaque dentro, eu não acho que a Inconfidência foi decolonial. Eu acho que é o que acontece hoje, né? É, a derrama é justamente quando eles pegam seus bens por impostos. Isso ainda acontece. Só que chama outro nome, né? Por isso que você tem que declarar bem, de renda, etc. Então, eu não vejo ligação, mas eu gostaria de ouvir mais de quem fez a pergunta, caso ela tenha um estudo, até para saber. Se Boa. Minas Se tiver Gerais é um estado online, decolonial. se você tiver online, Seria pode massa. comentar aqui. E eu achei sua réplica muito boa no sentido de trazer para o contexto atual, né? Porque acho que tem também essa coisa de achar que esse
esse olhar decolonial e o estudo decolonial está falando de uma coisa que está muito no passado e não está. Eu gosto muito que o Krenak começa aquele docs lá do Histórias do Brasil falando, nós estamos sendo colonizados neste momento. Agorinha mesmo. Exatamente. Exatamente. Não é uma coisa antiga. Tá. Outra pergunta que fizeram é como foi sua trajetória no mundo da arte, assim, você contar um pouco da sua carreira. Eu sei de algumas coisas, eu sei que ela já fez muita coisa. E acho que é isso, acho que é uma pergunta mais ampla mesmo. Essa pergunta é bem extensa, assim. Na arte mesmo, pensando, né, nas diversidades de linguagens que tem, eu começo um teatro muito nova, lá em Tabirito, no Ateliê de Artes Integradas. E Olha ali eu só, perpasso muito criança pela ainda? cenografia. Não, tinha já uns 15 anos, 14 anos, eu acho. Meus 18, 19 no teatro. Inclusive tentei, mas não passei. Na universidade, né, na UFMG, em teatro, mas não passei. E aí já tinha essa ligação, né? O curso de lá era muito amplo do ateliê, tinha dramaturgia, cenografia. Então você cata ali literatura, cata artes visuais, porque estava esse pacote. O campo da cenografia me incentiva, me chamou por causa desse lugar da construção, né? De um imagino, tipo, vou fazer e está acontecendo, a partir do artista Walter Martins, que é o artista plástico autodidata lá de Itabirito, e que me influenciou muito nesse lugar da prática, né? Tá. De ver ele construindo, de participar. Em seguida, vou trabalhar no estúdio de tatuagem, que foi assim, um lugar teórico, porque o tatuador, ele era tinha muita referência, né, de povos originários, na época tatuagem maori, tribal, né, se chamava tribal. Então, assim, Lembro. isso eu tô em 2003, gente, 2001, 2006, então, assim, então, teoricamente, foi ali, porque tinha vários livros, né, então eu lia, né, ficava o dia Olha, inteiro no estúdio lendo, porque ele tatuava, e eu ficava lá. Fui para foi um restauração laboratório de de imóveis, pesquisa. depois foi laboratório de pesquisa. Quase que eu virei tatuadora, porque eu já estava processo de me ensina a tatuar, já estava nesse lugar aí. Era para ser tatuadora hoje. E de trabalhar ali com arte, começar a ler sobre isso, me interessou o curso de restauração de imóveis, que propunha isso, né? Esse levante historiográfico de Ouro Preto a partir das igrejas, né? Aquela cidade inteira. É isso. E muita história da arte, muito desenho, muita arquitetura, história. Foi assim, química, adorava fazer química, era péssima, mas amava. Que também me puxou muito para as artes visuais, né? Que era saber química das tintas, o que você podia usar para remoção. Daí foi uma série de coisas, assim. Aí eu não consegui continuar nesse curso, porque era péssima aluna. Fui para publicidade e propaganda, fiquei 2 meses. E fui cair Tentei na Unila, né? Fazer o curso de Relações Internacionais, passei aqui. Só que a segunda opção que eu tinha passado era Minas. Nisso eu tava. Não tinha como eu vir para Foz do Iguaçu na época, né? Não tinha esse canal de comunicação tão interessante como a internet, assim. Não era tudo tão rápido. Tinha que fazer matrícula presencial. Total. Artes visuais mesmo. E aí fiquei nas artes visuais, me apaixonei, me encantei pelo curso. Os professores que eu tive na UENG, feliz dia dos professores, inclusive, foram fundamentais. Tive uma liberdade de criação muito forte, porque quando eu entrei nas artes visuais, eu já trabalhava com artes visuais. Em 2013, morar no Jardim Canadá, em Belo Horizonte, industrial, onde tem o JACA, né? Que é o Centro de Arte e Sim. Tecnologia. E ali eu estava morando, né? Fui trabalhar de babá e tal.
um lugar industrial. Você saía à porta da casa, Gente, tinha uma Jaca, fábrica de só para telha, do lado uma fábrica contextualizar de também, que acho pia. que as pessoas não sabem, é uma residência também, uma residência conhecida, que acho que nem todo mundo sabe. Isso, Jaca, hoje ele faz o educativo do CCBB, de todos os CCBBs. Acho que vai ser mais fácil catar também. Que aí tem no site, tudo, quem quiser procurar. E aí o Jaca era ali o único ponto que tinha, porque o bairro industrial ele era um deserto em Belo Horizonte, assim. Tipo, ficava, sei lá, 10 quilômetros, 15 de Belo Horizonte. E o Jaca era o único lugar, o único ponto, né, de cultura que existia, assim. Então, a biblioteca do Jaca de Col, ficava lá lendo livro o dia inteiro. E aí a Chica, né, Francisca Porali, me chamou para trabalhar lá e estava em plena residência artística. Tinham 4 residentes: Paulo Nazaré, John Forsday, da Inglaterra, tinha o Adam Vai, Só Paulo tinha. Nazaré. Eu estava assim, caindo. E tinha mais alguém? Eu não lembro. E foi muito engraçado, aí de paraquedas. Eu comecei a trabalhar e a Chica ia para uma residência artística fora, tipo, ia para os Estados Unidos, ficava um mês, 2 meses, alguma coisa assim. Então eu ficava meio sozinha com eles ali. E era muito legal porque eu fiz essa ilustração, né? O John, o trabalho dele era fotografar as famílias nas casas, né? As poucas famílias lá. Então ele chegava no meio do jantar, o pessoal assistindo novela, e ele fala inglês. Eu nem falava inglês na época, falo mal ainda, né? Mal falo. Ai, para mim deu uma travada. Acho que a Flaviana vai entrar de novo, porque deu uma travada, mas ela estava contando dessa experiência profissional que ela teve no Jaca, que é o Jardim de Artes Canadá. Acho que eu não falei a sigla correta, que fica a alguns quilômetros de Belo Horizonte. E ela estava respondendo uma pergunta sobre a trajetória profissional dela. Voltou. Gente, me aguenta aí, saindo e voltando. É performance. É, Você tá no 4G ou tá no Wi-Fi? Às vezes é isso. tô no Wi-Fi, Tá, mas eu acho que é ruim mesmo. Aqui o tempo tá meio coisa. Eu tô em Foz do Iguaçu. tá. Aí, menino, que eu tava falando. Aí viajou, eu Aí fiquei você lá falou que fazendo estava essa fazendo a mediação mediação no Jaca. dos artistas, né? Muito engraçado que o Paulo Nazaré, ele saía no bairro colhendo tudo que ele via de e levava pro galpão. O John fazia essa coisa de fotografar as famílias dentro da casa delas. Era um pouco assim, oi, a gente veio aqui fazer uma foto por uma coisa de arte, né? Cachorros mortos, que no Jardim Canadá tinha uma porção de cachorros mortos. E o Adas e Cocos, assim, mais tranquilo, assim. E aí já me deu um clique, né? Tipo, poxa, existe esse mundo que são pessoas que ficam 3 meses no lugar, convivendo com ele, produzindo. Também tinha uma parceria com a UFV, com o grupo de arquitetos. Então também eram muitas criações interessantes partindo do princípio unidade, né? E agir a partir das necessidades daquela comunidade. Então ali eu já comecei a aprender muito, assim, no sentido de ter tesão pelo processo artístico. Do Jaca, aí eu, paralelamente à Cidade de Artes Visuais, então eu já trabalhava, comecei a trabalhar na ZUP, né, que é uma revista de São Paulo, uma editora, fiquei lá 2 anos.
também com esse contato de Eu lembro mediação, né? disso. No Zup Academy e tal, no Pixel Show. Então, era muito artista, né? Todo o tempo, assim, dessa experiência, né? Só que mais pro lado da arte, do design, do fit e tal. Em seguida, com a universidade e tendo que fazer projetos paralelos, que foi o trabalho que me ajudou bastante, que foi feito com o Van Samun, que é um cineasta francês. Então, a gente ficou 6 meses participando ali do Congado de Ouro Preto, né? Só que a fundo, né? Não só nos dias de Lindo festejo, demais. lidando com todo o processo, né? Da rainha do Congado, né? Uma das primeiras rainhas de Congado de Minas, que era a Cátia Silvério. E aí foi processo atrás de processo, sim, né? O belga, o Frederic Baix, que aí foi num garimpo, né? Já Ilegal que tem lançou em Minas esse Gerais. documentário sobre o Congado que vocês fizeram juntos? Já foi Já, lançado? já, lançou em 2019. E tem no Vimeo ou é só em Tem no Vimeo. híbrido? Ah, então depois Tem eu no quero pôr o Vimeo. link. Massa, tem o Híbridos Espíritos do Brasil. Tem no YouTube também, tá tudo liberado. Tá. Com o Adam Wein, que fez processo. Oh, o Adam Wein não. O Frederic Baix fez processo no garimpo. A gente passou em 3 meses de pesquisa e no garimpo ilegal, né? Acampados. Que foi esse. Tava até vendo essa notícia, né? Das crianças sendo sugadas pelo. Foram sugadas pelo maquinário de garimpos e Yanomamis. As crianças, né? De 5, 7 anos de Yanomami. E é isso. Eles estão acabando com os povos indígenas, né, nesse nível, e é um processo muito violento. A gente ficou 1 mês assim vendo a degradação do rio de Jequitinhonha. Ele simplesmente mudou de posicionamento, ele não segue mais o curso, assim. E os maquinários são muito pesados. Tipo, abre-se uma cratera, a gente viu umas crateras de 200 metros, com maquinários muito, muito. E eu fiquei imaginando a cena toda, assim, porque tem muitos acidentados, né? Muitas pessoas mutiladas. Inclusive, numa das fotos minhas do Instagram, eu tô com um barqueiro que sai ao rio. E ele foi mutilado por um dos maquinários. Então, é bem forte os que residem nesses campos, assim. Tem um grupo quilombola do lado também. Então, foi um dos processos mais devastadores para mim. A gente chegou a brigar no meio do processo, que foi bem interessante isso, no sentido de que o olhar dele era estritamente profissional. E eu ali no desenvolvimento colonial, pensando, caralho, sabe que merda 16. E ele, né, com a parede profissional, barrando, tipo, não, eu só estou aqui para fazer meu trabalho. Eu, tipo assim, mano, mas a gente vai ficar assim, né? E a matéria, Olha o essas Frederic, pessoas, né? E aí, tipo, é, vai ganhar dinheiro em cima dessa foto dessa pessoa que tá aqui morrendo, sofrendo na sua frente, né? Isso é um dilema ético dos justamente. fotógrafos muito, eu acho muito delicado mesmo. E um dilema também de não só dos fotógrafos, a gente pode jogar isso para o contexto de artes visuais também, né? Não estou falando de todos os artistas, mas como capturar esses lugares, né? E por isso que eu falo que a gente, voltando lá no que foi dito no início, esvaziamento, né? Do decor, quando você imagens, leva elas para dentro de um museu ou como trabalho artístico, em si, né? Qual que é o. Como isso está captando a essência desses povos e realmente sendo algo decolonial. Não só um fetiche, né? Artístico, digamos assim. Acho que falta a gente atravessar esse lugar, né? Da representatividade. E já Silvia Nossa, Almeida essa fala palavra isso. É fetiche, importante. acho que é muito bem colocada. É a primeira vez Silvia que Almeida fala eu isso muito concordo. bem. É importante, porque é legal você se ver e contar essas histórias.
Mas qual que é o limite delas não serem rompidas só pela imagem, né? A gente tem que atravessar outras estruturas, além da representação. E aí a gente brigou até, a gente ficou quase uma semana sem conversar, mas tendo que conviver junto, né? Eu tava num lugar com mais de 200 homens, e são lugares sem banheiro, são lugares que não tem estrutura, né? Eles são feitos para que você saia correndo, porque a polícia pode chegar. E enfim, aí ficou um grande dilema na minha cabeça, tanto que eu nem fiz nada com esse material, porque eu ainda estou ruminando sobre ele. É um material muito grande, né? A gente ficou um mês, né? Eu tenho gravações, depoimentos, tanto de fazendeiros quanto de pessoas que estão ali em situação de similar, né? Que estão escravizadas, né? São pessoas que estão ali literalmente por um diamante. E essa relação com a pedra, né? Eu vi vários diamantes. E é tipo assim, é uma pedra. E aí eu fiquei questionando por que que isso em algum momento vai valer 17 milhões de reais, entende? Sabe, é literalmente uma pedra. E qual que é o conceito que faz isso ser relevado a tanto e justificar a morte, né, de certas pessoas, de certas vidas? E a destruição severa É do meio ambiente também, né? muito, muito, muito. A destruição completa. São lugares que não tem mais volta, né? Só depois de um processo que talvez nem dê tempo da gente fazer. E aí, foi subindo, assim, né? No sentido de também determinar o que que eu queria trabalhar dali em diante, né? Quais eram meus Com certeza limites de deve ter se mudado muito propor o a seu fazer esse tipo de mediação. Estamos aqui. Tô te ouvindo, pode seguir. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar mais em instituições, né? Que foi o Palácio São Clóvis Salgados, o Centro de Arte Popular, né? Lá em Belo Horizonte. Comecei a trabalhar mais, né, com a educação como professora, que aí começou o curso, né? Eu já tinha essa Uhum. pesquisa com as mulheres produção de mulheres nas artes visuais. Então comecei também a trabalhar dando esse curso. É, tinha o cura, né? A própria produção das muitas, uma produção política ali que para mim tem total, porque traz muito de frente, né? As muitas coloca quilombolas, doulas, camelôs, pessoas comuns na linha de frente de uma candidatura. Então, conhecer esses territórios também. E fluiu, assim. Saí já da revista, da ZUP, acho que foi em 2016, 2017 foi meu último trabalho também. Partir para esse campo de entender mais a fruição da educação, principalmente a educação infantil, que é uma área que eu gosto muito, tenho muito tesão. Já dei aula para a universidade, já dei aula para jovens, já dei aulas para outros campos, né, que não seja educação formal, mas eu me sinto mais intensa na educação infantil, que Essa foi uma surpresa. é, Eu não sabia, achei lindo. é inspirador, assim, né? Porque nossos diálogos, Júlia, são muito tensos. E a gente condensa as vivências num pressuposto muito, acho que acadêmico mesmo, porque a gente, né, tá acostumado com isso, ok, não é um problema. Mas aí quando você chega numa sala de aula com criança para falar daqueles artistas que você discutiu na academia, e como elas veem, fica fresco, sabe? É outra interpretação. Ainda mais pra gente que lê muito, né? E às vezes é o exaustivo, que todo mundo tá falando a mesma coisa, entra um teor. Elas estão uma coisa que você fala assim, como eu não tô nesse ponto, saca? E é o ponto de extrema importância que a É um gente deixa olhar se mais perder. livre, mas é um olhar bem profundo, né? Para as coisas. É, e mais, como é que eu digo? Mais consistente, porque ele fala daquilo que está ali. Ele não vai pela tese, né? Ah, isso pode ser aquilo, entende? Então é um caminho bem gostoso. Assim. Eu gosto muito da educação infantil. Que máximo. Tá. Eu acho que muito legal a sua trajetória. Eu sempre acompanhei de longe e, e achei incrível como você sempre transitou
Sempre transitou. Porque geralmente esses mundos não se conversam tanto, né? As instituições, elas não têm, não sabem muito o que está acontecendo, sei lá, numa residência ou numa revista. E do mesmo jeito que o ensino de arte para crianças também não sabe o que está acontecendo nesse outro mundo, né? Então, essas coisas não se conversam tanto na prática, mas é muito legal. E que você tenha passado assim por tudo isso, e eu vejo sempre em você uma coisa muito linda assim, de uma entrega muito grande ao, seja lá qual projeto você esteja fazendo no momento, assim. Me passa isso, sabe? uma uma entrega e parece que tem uma curiosidade muito grande em tudo que você tá produzindo e tá fazendo. E aí, fazendo essa ponte, eu acho que dá para você contar um pouco sobre a Gamela, né? Ah, é, gente, você acredita que eu esqueci a gamela? Ela fez tanta coisa que ele esqueceu de falar do projeto principal. Aí eu peguei esse gancho. Ai, gente. Então, eu até ia falar do treino da MST, da gamela mesmo, mas aí também caiu. Gamela surgiu ano passado, no meio da pandemia, né? A gente estava aqui, meus alunos, meus aluninhos. E eu tenho a coleção. Eu sou uma professora daquelas que guarda o trabalho, sabe? Ai, socorro. Eu tenho uma coleção. Não, e assim, me desculpe vocês, nós artistas adultos, porque assim, é impecável. É muito bom o que eles produzem. E eu tinha na ideia da vontade de fazer, que seria colocar a criança nesse lugar, que está acontecendo um pouquinho agora com uma maternidade que eu estou curadora agora. A gente colocar a criança para produzir e mostrar, né, essa potencialidade da criança no experimento, É uma Rio que você tá no falando? espontâneo. E pensei, é uma curadoria de uma residência artística de mães artistas. Chama MAM. Não, chama MAM porque é Movimento de Arte na Maternidade. Aí Tá, boa. ficou MAM. Mas é. E aí é de um site para começar a criar isso. Só que aí todos os meus amigos estavam passando perrengue na pandemia. Eu nem tanto porque eu estava contratada de uma escola, né? E eu vi a necessidade de criar também esse repouso, um espaço que eles pudessem continuar vendendo. E tem a Tá. treta da produção artística, que é o artista não conseguir vender porque não consegue negociar, né? Sempre tem aquela pessoa que... Segundo, o processo de produção é mais intenso, principalmente no estado da pandemia, então eu pensei em estruturar algo que fosse cópias, assim, né? Comecei com essa ideia. Chamei eles, reuni, né, os principais artistas, o Pedro Neves, a Melissa Gonçalves, Julianismo, a Isa, pensei nessa curadoria do ponto ativista, né? Que são pessoas contra-hegemônicas, né? América Latina, eu estou em Foz do Iguaçu, lugar de fronteira. Então, os colegas aqui, só minha escola tem, tipo, pessoas de 10 países diferentes da América Latina na minha Uau. sala. A Unila, né, é um programa de federação da América Latina, então 50% das vagas são pessoas de outros países. E aí veio essa compreensão de tentar falar de uma arte latino-americana, mas eu não queria reproduzir o sistema de uma galeria de arte. Porque eu acredito também no decolonial anticapitalista, assim, desse pressuposto. Então, eu queria criar uma rede de artistas que o lucro fosse distribuído entre eles. Então, se uma vende mais que a outra, não é um problema, porque mesmo que alguém não venda dentro da rede, ele vai receber alguma coisa, né? Criar um ponto de lucro de divisão, que parte também da economia do que é o MST. Gente, isso é E completamente aí, diferente do tema de uma galeria, só para, né, contextualizar para quem não sabe, a maioria das galerias tem um sistema 50-50. Então, a galeria ganha 50% em cima
do valor da obra e o artista fica com 50%. Às vezes, com um marchand, uma pessoa que vende por conta, às vezes é uma porcentagem menor, 20, 30, mas é sempre uma porcentagem considerável. E isso faz com que para o artista também não seja nada fácil, mesmo estando numa galeria, né? Então, só para contextualizar e para entender o que a Ótima Flaviana quis dizer com contextualização. isso. E aí tem o campo também dessa liberdade de criação do artista, né? Porque a galeria, às vezes, eu estava conversando, uma conversa com a. Peraí, que eu vou lembrar o nome dela. Daqui a pouco eu lembro de voltar nessa conversa. Tá? Mas sobre o engessamento, né? Que às vezes foca só na produção do artista, faz com que ele produza aquilo porque tem mais rentabilidade para a galeria, né? Alguns Sim. conflitos acontecem. E aí, o pressuposto era que o artista pudesse trazer uma das obras dele, até 5 obras, para a Gamela, mas isso não seria um registro de domínio da produção dele. A Gamela seria responsável só por essas obras. Ele poderia vender para outras galerias, poderia circular com outros trabalhos de forma, né, individual, sem minha coisa, porque eu entendo também que o percurso artístico, ainda mais trabalhando com artistas iniciantes, na grande maioria que a Gamela trabalha, ele é muito pesado, principalmente por rede social. É muito triste, né? Tem artistas que estão produzindo para postar na rede, que perde o tesão do trabalho porque acha que não vai conseguir. Então é uma forma também de criar fome. Ele continue fazendo coisas maravilhosas, incríveis, independente do que está ali na gamela, que ele não perca essa oportunidade de experimentação que vai ser grande a partir daí. Maravilhoso. Eu tenho várias propostas, assim, eu estou com menos de um ano, então tem várias coisas que eu estou aprendendo sobre um negócio de internet, que é muito desgastante. Eu preferia ter uma loja, tipo, Uma porque loja física, você diz? eu não sou da geração física, porque eu não sou da geração de ficar postando toda hora, de fazer esses recursos, né? Recentemente estou até com uma parceria que cuida, né? Então eu preciso também dar suporte para esses artistas. Então aí, por exemplo, eu quero fomentar outras áreas das artes também, né? Quero que a Gamela vitora de alguma coisa, por exemplo, catálogos que tenham escrito de curadores, de produtores. Eu acho que a produção de arte precisa escrever e falar sobre produção, porque é um trabalho muito difícil, muito pesado. É muito triste também, porque tem vários artistas que não compreendem, né? O ego tá lá em cima. Então, tem uma compreensão. Já vi várias cenas muito escrotas com envolvidos, né? Muito grande, né? Então, envolve várias mãos ali para serem feitas. Então, fomentar essa cena também, através de convocatórias de leitura, né? Para que seja pago, de escrita, de envolvimento com outros processos. Cabe à arte, mas que não se deixa ser visto, né? Para dar o altar para o artista. Ah, por isso então que sabe que mudou de nome, que antes era loja e agora tá ateliê, porque com o tempo vai virar uma coisa bem mais abrangente. Isso, estou amadurecendo ela para isso. Com calma, paciência, entendendo também o que eu dou conta, o que eu não dou, mas fazendo o que é a proposta dessa conversa, a arte como experimento decolonial. Estou experimentando ali com a arte, com o sistema que o potencial artístico consegue atingir uma decolonialidade econômica mesmo, né? Anticapitalista, feminista, anti-hegemônica, com tudo que a gente fala que tem. Sim, sim. É o seu é o seu estudo de caso, só que na prática, né? Isso, bem na prática, assim, remoendo aí. Vamos ver, né? O que vai acontecer.
Maravilhoso, maravilhoso. E acho que a internet é esse lugar, né? Tem esse lado chato mesmo, que é esse lado meio publicitário, meio marketing digital, meio como fazer rodar, como vender. Mas tem o lado das infinitas possibilidades das trocas, né? Até essa conversa mesmo, né? A gente está fazendo essa conversa gratuita para quem quiser ver. Depois eu gravo, subo no YouTube. E aí um monte de gente que a gente nem conhece, nem conhece a gente aqui do Instagram, acaba vindo por lá por conta do título do tema, né? Então também é um universo das infinitas possibilidades a internet. Eu vejo um pouco assim. Acho que a questão é infinitas, a palavra. Porque infinitas não significa que são sempre boas, né? Abre assim. É isso, gente. A mediação, né? Conseguir concluir o que ali a gente pode criar de bom e relaxar para o que for ruim, assim. Boa. Bom, eu acho que eu vou fazer mais uma pergunta só. Se quem estiver ao vivo quiser mandar perguntas, manda que eu olho por aqui, para a gente não estourar o tempo. Mas uma pergunta que fizeram é os livros que você leu sobre esse tema e que você recomenda em especial. Eu acho que é uma boa pergunta. Os Rogério, livros que você Ei, leu, Rogério, obrigada pela pergunta. Ah, os livros que você leu sobre o tema de decolonialidade, acho que não precisa ser exclusivamente na arte, e que você acha que são bons, assim. nossa Senhora. Você Rogério tá já tão tinha sortudo citado um hoje. no começo da conversa, né? Foi. Eu tinha citado o autor, né? O Quijano e o Tinha citado o Minolo. autor, é verdade. Isso. Rogério deu muita sorte, porque eu tô escrevendo, né? Tô escrevendo para 2 catálogos e o artigo. Então, assim, eu estou aqui, ó. Com Olha todos os livros que ela! que eu tô na mesa de trabalho, então fica tudo aqui, ó. Então, assim, acho que o principal é Tá. Lélia Gonçalves, por um feminismo afro-latino-americano, porque é parte da pesquisa também do Brasil, né? O Brasil é muito complexo, porque ele é muito extenso e captou, né, a colonização de uma forma mais brutal, assim, em últimos países, a eliminar a escravidão e tal. Então, a Lélia Gonçalves, ela tem sido uma tradução do que esses outros autores falaram da racialidade, do corpo da mulher e dessa afro-americanidade, que eu acho que é Tá. ótimo esse conceito, né? Usar o afro-americano, porque é um determinante de recorte também, tem os, enfim. Em seguida, com certeza, o Quem Tem Medo do Feminismo Negro é de Djamila, que vai falar de Tá. decolonialidade. O Dicionário de Políticas Públicas, que é uma Barça da geralmente dicionário que vai tratar dos termos, né, das políticas públicas que a gente fala muito sobre o que eles significam dentro de uma política pública pensando em decolonialidade. A Grada Quilomba, Adoro. Fogo no Mato, A Ciência Encantada das Macum, que fala desse pedagogia das encruzilhadas, né? Vai falar da macumba como um pilar aí de cosmovisão para o mundo melhor, digamos assim, melhor no sentido de abarcar mais pensamentos e com eles conseguir relações mais estreitas e, e, e poéticas mesmo de vida, né? Tem uma frase que eu gosto muito desse livro da ciência das macumbas, que é sobre não fazer política encontrando a poética. Então, eu acho que resume bem isso. Tem esse livro aqui, Urbânia 5, que é uma Barça da Educação, que fala toda a história da educação. É tipo assim, sensacional. Mas esse é raridade, né? Esse não é tão fácil de achar. Essa é a raridade.
Esse aqui é, esse aqui é raridade. É, tem uma coisa bastante interessante que eu acho que o pessoal às vezes não consegue identificar sobre o pensamento decolonial. Eu acho que o pensamento colonial, as referências decoloniais, é justamente aquelas que talvez imagina que tenham o pensamento por estar acostumado com o que está dentro da academia, né? Mas eu ganhei esse Concordo. aqui. Foi mais para cá, Chama, assim? eu falo sobre a história dos. Chama Nós, os Aí abaixo um Chicoãs. pouco. Vocês conhecem os Chicoãs? É um do Mateus Aleluia, para quem não conhece Mateus Aleluia. É Aruanda e a minha mãe é Yansan. Então conta a história dos Chicoãs. Só que quem fala nesse livro aqui, eu ganhei ele do fotógrafo, né? Do. Agora eu esqueci o nome, gente. Vou lembrar daqui a pouco, peraí. O Chicoãs tem uma história bastante interessante no Brasil, primeiro pela musicalidade trazida da. Logo depois, se não me engano, com a ditadura, eles vão morar em Angola e depois retornam para o Brasil. Mateus Aleluia aqui está entre nós. E ele traz vários pensadores, né? Tem a Ieda Passos, que vão falar dessa decolonialidade partindo desse pressuposto, né? Brasileiro, afrodiaspórico, ir para Angola como brasileiro, encontrar os seus, porque eles trazem essa narrativa, né? Dos povos de raízes, que seriam avós de Mateus Aleluia, por exemplo, e voltar para o Brasil de novo. Eu acho que esse é acho que o maior processo descolonial da história, assim, pensando na afrocentricidade, né? Então, é um livro que tem muita referência, além de ter todos os discos do Chico Anos. Parece lindo. E, e você consegue ver a história de uma maneira diferente, né? Através da música, que foi muito importante na construção do Brasil, né? Pensando que se a gente está falando de decolonialidade, a gente está falando de uma história escrita, né? Porque os europeus trouxeram a escrita e a oralidade, as práticas se perderam nesse contexto. Não se perderam no sentido de não estão vivas, mas se perderam como forma de legitimação de registro, né? Não são Total, considerados registros oficiais. total. Então é muito legal ver que dentro da construção musical do Brasil, né, nossa alimentação, é, dentro desses lugares que parecem não conter história, são os mais decoloniais possível, porque eles foram a forma de possibilidade, né, que essas pessoas, enfim, como queiram chamar, as pessoas afrodiaspóricas conseguiram manter suas tradições e a maneira, né, como nós vivemos e que é muito presente aí. Só que a gente só consegue perceber olhando para esses registros. Por que que tem certos elementos, por que que a gente fala certas palavras. A Lélia Gonzalez traz muita referência do português, né? Tem algumas regiões do Brasil que trocam o L pelo R, e a gente acha isso errado. É uma referência porque no povo angolano, né, se não me engano, do Congo, que vem para o Brasil escravizado, eles não. Então, isso é consequência disso, né? Tudo que tem um R, na verdade, se transforma em R, e vira esse guês que ela fala. Teria um monte, sim, tem muitos, assim, muita coisa. Acho que foi uma ótima Tem resposta. isso aqui também, que é muito importante ler, que é a experiência do trabalho e a educação básica, Tá? que vai falar sobre a arte do trabalho e o trabalho da arte. Além de artigos, né? Mas de livro, por enquanto, aqui são esses que estão me. Aí tem os artigos do Mignolo, da Nilma Lino, o próprio Krenak, tem também O Krenak, gente, eu acho A legal, Queda do Céu, do Davi para quem está Copenaua. assistindo e para quem perguntou, ele fala de uma forma bem clara, sabe? Eu acho que é claro, é acessível. Eu acho que também é um autor que pode ser interessante vocês começarem por ele.
né? Sim, sim. A linguagem também é básica. E eu acho que também é por isso, decolonizar a linguagem também. Ela é fácil de perceber Também, a também. colonização dos E últimos o 15 anos. acesso também, né? Porque, por exemplo, o Krenak tem um monte de coisa no YouTube. Se vocês jogarem, tem um monte de coisa lá. E acho que é bem essa relação que a Flaviana pontuou, né? Que essa superlegitimação do acadêmico, em detrimento de outras formas de saber, perpetuando e repetindo esse detrimento da linguagem oral e das tradições orais. É tão claro isso, sabe? Então, que a gente tenha mais acesso a mais coisas que não são necessariamente acadêmicas, né? E que não estão necessariamente só escritas, né? Que a gente também pense em facilitar esse acesso ao conteúdo. Acho que isso é bem importante. E, inclusive, tem uma live do Krenak que eu achei muito legal sobre livros, que ele fala isso também. Depois olhem, tá no YouTube com mediação da Poliana Quintela, que é uma curadora bacana também. Adoro que a Júlia Bom, já traz as referências, já contextualiza. Adorei, já tô amando. eu Que às vezes a ficaria gente responde e horas, esquece, né? eu ficaria horas aqui com você. Eu fiquei até com vontade de fazer uma parte 2, porque eu sinto que você tem muita bagagem, conhecimento, e achei bacana as coisas que as pessoas perguntaram. Mas acho que dessa vez vamos fazer, né, esse tanto de perguntas, esse tanto de fala. Queria saber se você quer finalizar contando alguma coisa específica, alguma curadoria que vai vir, alguma coisa, enfim, alguma coisa que você queira compartilhar aqui. E para quem não conseguiu acompanhar a live inteira, mesmo com essas quebras, depois eu consigo subir ela inteira para o YouTube. Fica salva aqui também, então vocês conseguem assistir com calma. Mas, é, só voltar aqui numa referência sobre a questão das galerias, tem uma conversa incrível da Rosana Paulino no segundo, Rosana Paulino no Segunda Preta, tá no YouTube. E a Tá? Rosana, ela fala sobre essa relação com as galerias, que é bem massa, assim, Tá. é bem interessante, que foi uma coisa que eu falei, tinha esqueci o nome, mas é a Rosana Paulino. Segundo, convidar a procura, né, que está com curadoria minha e da Naine Terena, convidadas, né, junto com a Juliana, a Jana e a Priscila, que são idealizadoras. Então, é uma Tá. programação bem bacana. O Cura, nesse momento, vão ser 3 dimensões, então vão ser 3 datas especiais. Spoiler! Mas começa dia 21 e até dia 3 de dezembro. De novo, vocês veem a e o restante a gente vai falando durante os anos que vêm, os meses, né? Não anos. Segundo, também para acompanhar o MAN, né? Que é o Movimento Arte na Maternidade. A gente está fazendo uma curadoria, estou fazendo a curadoria também, fui convidada, da residência artística de 3 mães, a Yaci Carneiro, Luciana Brandão e a Lorena Barros. Demais. Sai o catálogo no fim do mês. A residência acaba agora dia 31 de outubro. Dá para acompanhar um pouco pelo YouTube delas e também pelo Instagram. Fiquem atentos, vai sair artigo do MAC USP, no encontro que a gente teve sobre afrodiaspórico, né? Uma América afrodiaspórica, foi um encontro de pesquisadores ali com a Getty Foundation. E aí tinha mais ou menos 50 pesquisadores de vários locais da América, né? Tanto norte quanto sul. Isso foi E online? quanto central também. Foi online, foi online. Aconteceu Tá. online, vai subir, acho que ano que vem, junto com esses artigos, no site do MAC USP. Demais. E por enquanto é isso, assim, fechar esse 2021. Vamos desejar o impeachment, que ano que vem é ano de eleição, a gente precisa estar articulado, fazer esse Por exercício favor. artístico decolonial para conseguir, a partir dele, gerar a concretização do que seria decolonial a partir também dessa
dessa política que a gente espera aí para 2022. Concordo total. Desejo todo E não ter mundo, desistir de ir gente. para política. É isso aí. Espero que todo mundo esteja em paz, comendo direitinho, pelo amor de Deus. E com saúde, pelo amor de Deus. É isso. Tô até falando Deus aqui, ó. Que católica ela não é, mas já tô nesse nível aí. Tá um pouquinho desesperada, mas tudo bem. Isso aí, só o caso aqui, ó. Quero agradecer muito. Obrigada, Júlia, pelo convite. Foi muito gostoso, me senti muito à vontade. Amei sua mediação. Assim, uma Legal. das poucas que consegue dar caminho ali, né? Ainda mais a gente que fala demais. E é isso, agradecer a todos que ficaram aqui até agora. Muito obrigada mesmo pelo interesse. Quem quiser trocar ideia também, estou à disposição. Não fico muito no Instagram, mas é um possível nível. Sigam o Ateliê Gamela também. E é isso aí. É importante. Bom, eu que agradeço. Essa live também me fez ver que esse nosso caminho de trocas está aberto. Isso é muito bom. É, Gosto muito do seu trabalho, mesmo vendo de longe. E vibro muito vendo você expandindo tanto. Gostei das perguntas também. Acho que deu para a gente contextualizar um pouco, né? Você mesmo e a sua pesquisa. Também queria agradecer quem interagiu com a gente. A Lu Rocha tá te mandando palminhas. Eba, Minha tia, um monte de coração. eu E, amei. e é isso, querida. Obrigado por aceitar esse convite num sábado, que a gente podia estar descansando, mas a gente está aqui fazendo essa live. Descolonizando, a gente tá aqui. É Descansando a isso. colonização. Só agradecer. Então tá, gente. Então, beijos e a live fica gravada por inteiro aqui, tá bom? Bom sábado. Tá ótimo.